Nasceu, gente! Nasceu! Glória a Deus, nasceu! Alguém tem que falar, irmão. Nasceu e vai estourar, irmão. Vai estourar. Aproveita, vai curtindo, vai seguindo as nossas redes sociais, vai mandando para o seu amigo também, porque, irmão, a gente vai falar o que a maioria desse povo aí não tem coragem de falar, não é verdade? Vamos para cima. Gente, nascemos, que alegria poder estar aqui com nossos amigos, pessoas que realmente entenderam que a gente tem que se posicionar. Gente, é uma graça, uma glória de Deus que eu estou sentindo nesse momento. Cara, muita emoção. Muito feliz com o nascimento. Alguém tem que falar e vamos pra cima. Ricardinho, fala com a gente. Se alguém tem que falar, a gente tá aqui, né? Vamos isso. lá. E é uma honra estar aqui com vocês nesse primeiro podcast. Né? E eu tenho certeza que é só o começo de muita coisa que vem por aí. É o primeiro de muitos, é isso aí. É isso aí. É com você, Marcelão. A expectativa estava grande, mas enfim chegou o dia. Creio que Deus vai falar muito no meio da gente aqui e vamos para cima, vamos embora. É isso aí, gente. O meu nome é Robert, para vocês que não me conhecem. Eu sou pai do Vicente e da Antônia, marido primeiro, né? Marido da Maiara. Olha o problema que você vai causar aí. É isso aí, gente. Marido e muito bem casado, tá? Para as desocupadas. Mas voluntário da Lagoinha de Cabo Frio, igreja apaixonante que a gente serve com tanto amor e carinho. Não é verdade? Mandar um abraço pro nosso pastor Renan. É isso aí. Belas, Reninha Bela, não pode faltar. É isso aí. Ricardinho, com você, bola. Se apresenta pra gente. Então, meu nome é Ricardo, fui convidado, né, de muito última hora para estar aqui nesse primeiro podcast. Muito programado esse convite. Muito programado, né? Mas, como o Robert falou... É ilustre, é um convidado ilustre, gente. Então, a gente tá aqui para compartilhar alguma coisa, o cachê dele é muito alto. Poder ser bênção na vida de alguém que tá aí, eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Amém. Pode abençoar muita gente, eu creio nisso. Amém. Marcelão? Então, meu nome é Marcelo, sou esposo da Jardele, pai da Helena e da Maitê. Caí de paraquedas nesse projeto que eu já sou apaixonado. Mentira, gente. E eu tenho certeza que é o primeiro de muitos e é isso, gente. É isso. A expectativa tá altíssima. Gente, eu queria muito também falar aqui só uma coisa, que Ricardinho e Marcelo se apresentaram, mas não falaram. Ricardinho é uma das lideranças que a gente tem hoje. É verdade. De jovens também, da nossa igreja da Lagoinha. É um menino abençoado, Amém. É um rapaz que Deus tem usado de uma forma poderosa e a gente sabe que o que Deus tem na sua vida, mano, é grande, que ele vai te honrar muito pelo que você carrega, pela paixão. E ele vem sendo exemplo para... podemos dizer até milhares, né? Que na nossa igreja tem mais de 2.000 pessoas, então que ele siga assim nesse caminho, mano, porque é lindo demais ver o seu amor, o seu sim por Jesus. E o Marcelão é um amigo nosso aí, supervisor de vendas de uma cervejaria, e isso que é muito interessante. Crente. É crente. E é crente. Tem até pergunta pra ele dentro disso. E aí, ó. Olha aí. É crente mesmo, né? Já tem muitas perguntas, e como eu sou Cássio, tá? Eu sou Cássio, sou um apaixonado por Cristo. Nós tivemos a alegria de... Funcionário do Outback, gente, aqui, no Hard Rock. E a gente teve esse sonho que nasceu aqui hoje. A ideia do nosso Alguém Tem Que Falar nasceu justamente de um posicionamento de ver como a sociedade está se comportando, para onde a gente está indo. E é uma coisa que tem muito nos preocupado. A gente tem vivido como cristãos, a gente vem sendo impostas leis, impostas regras nas quais pessoas que não corroboram da mesma fé, dos mesmos princípios, eles brigam por aquilo e a gente acaba acatando porque ninguém se levanta, porque ninguém... não vai adiantar eu falar, não vai adiantar eu me posicionar. Então a gente juntou hoje um grupo de pessoas apaixonadas, pessoas que realmente têm o que falar, pessoas que não estão conformadas com aquilo tudo que vem acontecendo. E a gente tem que mandar um abraço para eles, né? Porque hoje somos 4, mas existe um grupo enorme por trás de tudo isso. Um grupo apaixonado, alguém tem que falar. Então, a gente está aqui mandando um abraço para todos vocês. E a gente não vai parar nesse grupo, não. A gente quer que você que está nos vendo, nos ouvindo, participe também com a gente, sabe, multiplicando essa voz que está nascendo aqui hoje.
É verdade, é muito importante lembrar que não somos nós estamos aqui para dar o pontapé inicial para que a gente possa estar alcançando cada vez mais pessoas, cada vez mais vidas. E eu tenho certeza que através da tua vida, do que você tem para falar, pessoas serão alcançadas, vidas serão transformadas e pessoas vão sair do muro. Que esse é um grande problema que a gente tem hoje. Em nome de Jesus, a gente precisa que você saia desse muro. Porque, irmão, não é lugar para você ficar, na verdade não é lugar para ninguém ficar, não é verdade? Então, a gente está muito feliz porque hoje marca o início desse projeto. A gente também quer aproveitar o ensejo e agradecer toda a equipe que está aqui atrás também, uma galera apaixonada que entrou de cabeça nesse projeto, que a gente quer agradecer a todos vocês por estarem aqui até essa hora com a gente, gravando, sabe, nos incentivando, nos mostrando um caminho. Na verdade, a gente só sabe falar, a gente não sabe gravar. Isso é muito forte. Deus abençoe vocês, tá, gente? A gente ama muito vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Mas vamos lá? Vamos pro nosso bate-papo? Bora. Vamos? Gente, eu acho que a gente já começou um negócio interessante aqui, porque a gente falou de muro, né? Aí. É verdade. A gente tá falando de muro, realmente o podcast, e não só o podcast, gente, a gente tem um canal no Instagram, segue a gente lá, @alguém tem que falar, segue a gente, curte aqui bastante, comenta para que essa mensagem chegue para mais pessoas, para que a gente possa disseminar de maneira arrasadora esse conteúdo e que eu tenho certeza que vidas serão transformadas. E a questão do muro que a gente está falando, que é muito interessante, que a gente tem falado muito, né, Robert? Sobre esse projeto, nasceu inclusive através disso. E eu queria que a gente pudesse estar iniciando falando sobre isso, porque o que a gente pode, como a gente conseguiria, de repente, propagar uma mensagem que conseguisse startar uma decisão. A gente tem que começar primeiro dizendo uma coisa muito importante. Quem está em cima do muro não pode reclamar dos resultados que está obtendo. Na verdade, uma vez eu vi uma propaganda, não sei se vocês lembram, não sei se foi do Burger King ou do McDonald's, que estava até na época de campanha eleitoral, né? E eles colocaram 2 candidatos e as pessoas tinham 3 opções. Votavam no candidato A, no candidato B ou nulo. Né? Algumas pessoas que escolheram o candidato A, aí vinham o restaurante, dava uma caixa fechada, a pessoa abria e tinha um hambúrguer. No candidato B tinha um hamburgão, da mesma forma. E para aqueles que votaram nulo, vinha um garçom com uma caixa misteriosa também fechada, abria. Só que dentro dessa caixa tinha um hambúrguer somente com pão, alface e tomate. E a pessoa, ao se deparar com o resultado que ela estava obtendo e olhando para os outros, ela falou, por que só o meu hambúrguer veio faltando? E aí veio a reportagem, né, na verdade, e fecha com o seguinte tema: você não pode reclamar dos resultados que não escolheu. A gente precisa entender uma coisa: omissão também é uma escolha. É verdade. E esse é um problema. A gente, crente, em cima do muro, e não se posiciona nem para melhorar de vida. É verdade. Na verdade, nem para... a gente não está falando aqui não de um certo ponto político, não. A gente está falando também de um certo ponto pessoal, na vida pessoal, sonhos, sabe? A gente vê tanta gente com sonhos, mas no papel, no coração, sem ânimo, sem disposição para correr atrás disso, né? Então, o muro... como diz uma mensagem que a gente sempre ouve lá do nosso pastor, né? Já tem dono, né? O muro já tem dono, irmão. Sabe? Que tem uma mensagem que eu gosto muito do nosso pastor, ele fala essa história de que existia 2 lados e um muro que separava esses 2 lados. Um lado era o céu e o outro lado o inferno. Né? Então tinha e ficava ali alguém em cima do muro. Em cima do muro tentando resolver, tentando Não, o saber. céu estava fazendo campanha. Isso, mas ele estava em cima do muro tentando saber qual lado escolher. Sabe, o céu fazendo campanha, o lado do céu, todo ele fazendo campanha para que a pessoa passasse para o lado dele. E o inferno não, tinha um demôniozinho lá na rede descansando, tranquilo.
Então, o cara acabou pulando para o lado do inferno. E ele lá pergunta, ué, o céu está fazendo uma campanha tão legal para que eu possa ir para o lado dele, por que você não faz nada? E a resposta dele é fantástica, porque o muro é meu. Eita glória! Então, eu acredito que o grande problema de nós cristãos estarmos vivendo aquém daquilo que Deus sonhou para a gente é porque a gente continua em cima do muro. Eu percebo que tem uma estratégia, cara, muito grande espiritual dentro disso que você está falando, para que as pessoas elas relativizem tudo. Sim. Né? E quando você relativiza, você automaticamente fica no muro. Então é muito daquilo, não, cara, nisso aqui eu não opino, eu fico muito não assim. Não se compromete com nada, né? Exatamente. E a Bíblia vai falar sobre o morno, Jesus vai falar sobre o morno. Eu estou a ponto de vomitá-lo, diz Jesus. É isso. Então aqui a gente está com a água gelada, né? Se essa água aqui ela ficar morna, automaticamente a gente não vai conseguir beber ela da mesma forma. Por quê? Vai causar um embrulho no estômago. Então Jesus está fazendo essa metáfora, ele está deixando claro, cara, não dá pra gente viver nessa não, isso aqui pra mim, eu não toco no assunto, isso aqui, ok, eu escolho só isso aqui pra viver. Hoje em dia tem muita gente escolhendo algumas coisas da Bíblia pra viver, outras não, acham que é demais, entendeu? A gente agora quer opinar na Bíblia. É verdade, é o texto que fora do contexto, né, que tem muito sido aplicado. Não, eu acho que Jesus não falou bem isso, né? A gente está vendo isso lá, há pouco tempo agora, uma cantora, Bruna Carla, sofrendo um cancelamento coletivo da mídia porque se posicionou contra um casamento homoafetivo, sabe? Na verdade, ela não foi contra o casamento. Não foi exato que não cantaria. Não participaria, né? Não, então a pessoa ela é obrigada a fazer. Não, irmão, isso Não, isso aí pra mim é o cúmulo do cúmulo. Do cúmulo. Não dá, até Você viu o Nicolas Ferreira? Achei muito legal que ele falou o seguinte: imagina, irmão, se eu convido um homossexual pra ir na igreja, ele fala o seguinte: não, eu não concordo. E aí você chama ele de igrejofóbico. É como se fosse isso. Ela não concordou em cantar no casamento do cara e acabou sendo apedrejada, né? Tudo aí, mas a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, né? Mas na grande verdade o que acontece é exatamente sobre isso. Porque quando a gente se posiciona, vai vir retaliação de algum lado. Com certeza. Porque se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado, vai ter sempre alguém falando. A gente estava até conversando sobre isso agora no carro, porque sempre quem estava do seu lado... Como é que você falou, Robert? Foi uma frase que eu anotei, eu estava estudando ontem, e aqueles que sempre irão te criticar são aquelas pessoas que estão do seu lado e não cresceram. Sabe? Sempre aquelas pessoas que irão criticar o seu crescimento é exatamente aquelas que estão do seu lado e não tiveram sucesso. São pessoas que ficam, às vezes, nós somos cidadãos aqui que tivemos a vida transformada de alguma maneira. A gente nasceu de novo. Então, tem pessoas que vão ficar tentando te lembrar de onde você saiu sempre. E mesmo você fazendo certo ou errado, sempre vai ter uma acusação. Hoje tem muita coisa que eu ouço que é assim, não é crente? E antes era, não, é doido mesmo, então deixa, né? Então, assim, às vezes é muito melhor, é mais fácil ser o doido ou o cara que não opina. Porque que é mais fácil. Você não é criticado, você está sempre no meio termo. E tem até uma frase que eu estava falando esses dias lá no GC, eu falei, gente, você vai ser lembrado se você for muito bom em alguma coisa ou muito ruim. Porque pessoas medianas não são lembradas. Não são. As pessoas que vivem a vida na média, elas não vão ser lembradas. Eu nunca vi falarem assim, caramba, olha, veja ali o fulano de tal, o cara é um cara que vive na média. É um cara excepcional que vive na média. Olha o que ele conquistou, a média, a vida dele é média. Não, infelizmente você vai ser lembrado por, de repente, ter falhado com alguém. Pô, aquele cara me traiu, aquele cara me fez uma sacanagem, me passou a perna. Ou então você vai ser lembrado porque você impulsionou alguém. Sim. A gente não vai conseguir ser lembrado. Então, o cara que vive na média, ele nunca vai ser lembrado. Ele vai ser lembrado o cara que impulsionou. O cara que impulsionou alguém é o cara que vai ser lembrado. Você nunca vai ser uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa que deixou um legado por ter vivido na média. Então, exatamente, entra até na questão do muro, né?
Porque, não, eu vou ficar aqui porque é a zona de conforto, aqui tá bom, aqui é o meu lugar de conforto. Mas você também pode lembrar que na sua zona de conforto você não vai chegar a lugar nenhum, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Dentro disso, cara, há quanto tempo a gente sabe que isso é uma realidade? Que ficar em cima do muro... Isso não é novidade para ninguém, correto? Sim. Mas por que a gente ainda tem dificuldade de avançar nessa parte da vida? Nessa particularidade? Eu acho que passa muito pelo medo de errar, de falhar e os questionamentos externos, né? E falando ainda um pouco sobre a omissão, né? Cara, na Bíblia fala sobre quando Moisés enviou 12 espias para poder espiar mesmo as muralhas, né, de Jericó. E eles voltaram. 10 deles deram notícias ruins, né? Lá, uma terra de gigante, é difícil a gente entrar lá, essas muralhas são intransponíveis. E só dois deram mensagens positivas. Não, a gente é difícil, realmente tem gigante, mas a gente tem uma palavra. Exatamente. A gente tem uma palavra. Irmão, se você for analisar, ler a Bíblia nessas passagens, você vai ver que a Bíblia só fala o nome dos dois que se posicionaram positivamente. Ninguém sabe o nome dos que quiseram ficar em cima do muro ali. Por mais eu não que vou. tenha sido uma maioria, nenhum deles são lembrados. Não são lembrados. E assim, a gente sempre fala de legado. Se você se omitir, legado nenhum você vai deixar para sua geração. E a falta de posicionamento é prejudicial até para sua família, para todas as áreas da sua vida, né? A gente vê muitos casamentos sendo destruídos. Algo que eu falo muito com a minha esposa é o seguinte, que às vezes a falta de posicionamento do sacerdote da casa, você vai ver que às vezes os filhos estão mandando. Exatamente. E aí o filho cresce, vai que se casa, aí você descobre que você tem uma pessoa estranha dentro da sua casa. Porque o único elo que você tinha eram seus filhos. Por falta de posicionamento mesmo, né? Isso é muito forte, Marcelo, sabe por quê? Se você pegar a história de José ele governa a casa de quem? Casa de Potifar, correto? Uhum. E por que a mulher de Potifar se interessa por José? Porque Potifar dá a José o governo sobre todas as coisas. Você pegou? Ele está negligenciando o governo da sua própria casa. Meu Deus, é verdade. É forte demais isso. Sabe? Robert, é claro que a gente não está aqui relativizando o adultério, mas eu acredito que muita coisa acontece nos nossos relacionamentos porque a gente está negligenciando uma tarefa nossa. Exatamente. Você está me entendendo? A gente está, por exemplo, a gente que é homem, tá toda hora falando assim, amor, você decide, amor, você... Não, irmão, a mulher não quer decidir. Forte. Porque a gente está dando um papel que não pode ser dela. É verdade. Aí vai reclamar com os amigos que a mulher é mandona em casa. Mas ela é mandona em casa porque você não se posiciona. Exatamente. E você está dando a ela esse governo. E o problema é que quando a gente negligencia o governo, a gente abre a porta para o pecado, irmão. Meu Deus. Então, é muito bom você falar sobre isso, porque eu tenho visto muito esse tipo de comportamento nos relacionamentos alheios, cara. E a gente cuida de muitos casais, né? Muita gente com problema conjugal exatamente porque os papéis se inverteram. Né? Então você acha que a gente pode dizer que Deus chamou todos os homens para governar? Sim. As suas próprias O papel casas? do homem sempre vai ser de governo. Sacerdote. O papel do homem sempre vai ser de governo. Eu fiz essa pergunta porque eu creio que há ainda uma mentalidade de pessoas acharem que o governo é para poucos. Não, fulano foi chamado para governar, para ser o dono da sua própria vida, das suas próprias coisas. E algumas pessoas às vezes têm a ideia de que não, isso não é para mim, né? Então, assim, Deus, óbvio que sim, é para todos, né? Deus muda. Deus Jamais. muda. Exatamente. Deus muda, Deus não muda. Meu Deus, exatamente. Ah, tá. Não, ele muda a pessoa, transforma a pessoa. Deus não muda, Deus não muda. Não, ele então, por si só não muda. Qual foi a primeira atribuição que Deus deu ao homem na criação? Governo sobre todas as Governo coisas. sobre todas as coisas. O governo é para todos. Pessoas Exatamente. ficam limitando o porquê tem preguiça, cara. Porque, na verdade, eu acho que a questão do posicionamento, a gente tá, toda hora volta, mas a questão do posicionamento é muito forte, porque se você não se posiciona, você aceita o que está sendo feito.
Se você não se posiciona, alguém se levanta para ocupar o seu lugar. Pô. Isso em todas as áreas da nossa vida. Exatamente. A gente tem o hábito de terceirizar as coisas, né? Às vezes você é um líder na sua casa, na sua igreja, por exemplo, e você sempre quer escolher uma pessoa que vai ser o braço direito, meio que para você compartilhar os seus fracassos ali. Poxa, eu errei porque eu deleguei isso a ele e ele não fez da forma que eu pensei que ele pudesse fazer. Isso é muito comum hoje a gente ver isso, né? A gente quer achar uma bengala mesmo. O ser humano, ele fica o tempo inteiro procurando uma bengala, porque se der errado, não, a culpa é dele. Sim. Eu falo muito com a minha equipe isso no trabalho, que a gente quer direcionar muitas coisas para os outros quando é algo negativo. Quando é positivo, poxa, eu fiz, fui eu e tal. Quando eu erro, não, eu errei porque a minha empresa fez isso, não me condicionou a fazer do jeito que eu queria. E a gente sempre fala que faça o melhor com as armas que você tem, até que você possa ter arma melhor. É verdade. Entendeu? E a gente quer murmurar, e a gente sabe que murmurar é você virar no lugar de Deus e falar assim, no seu lugar eu faria melhor. É exatamente isso. Eu falo algo sobre isso, né? Uma vez eu preguei sobre isso, eu falei que essa é a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer, porque as pessoas elas pregam, né? Falam que o problema de Lúcifer foi querer ser igual a Deus. Mas querer ser igual ao seu discipulador é discipulado. É verdade. Boa. Não é verdade? O problema de Lúcifer nunca foi querer ser igual a Deus. O problema de Lúcifer foi achar que no lugar de Deus ele faria melhor. Exatamente. Não foi somente... Você pode ver que todos os homens que tiveram uma posição de governo e caíram foram mordidinhos, como eu digo, como costumo dizer, pela cobrinha. Entendeu? Por quê? Porque é exatamente isso, irmão. E entra dentro do tema que a gente queria. O primeiro tema que a gente pré-estabeleceu, que é um tema sobre liderança. Então, o que eu acho, Marcelo, é que está faltando boas referências do nosso meio. Queria falar alguma coisa? Não, ele tocou nesse assunto, né? Eu ia entrar exatamente nessa questão da liderança, porque ele tocou num ponto ali sobre delegar, né? Sim. E aí, te perguntando já, abrindo essa pergunta aqui, qual que é a linha tênue entre você ser um cara que sabe delegar bem, né? Mas você assume a responsabilidade da sua equipe, e de ser esse cara que ele citou, de que, não, irmão, eu delego porque é uma fuga, porque eu não consigo fazer. É forte, mano. Eu acredito, cara, que a gente não sabe liderar. Porque eu vejo muita gente liderando de forma errada, liderando impondo coisas. Sabe? E antes de eu delegar algo a você, eu preciso conquistar você para mim. E correto? Até dar um exemplo, né? Liderar. Exatamente, porque eu falo isso nas nossas reuniões de liderança. Sabe? A maior ferramenta de liderança não é o lápis e a caneta. Eu não aprendo numa sala de aula. A maior ferramenta de liderança é o exemplo. Sabe, foi por isso que Jesus, em vez de chamar os discípulos para uma sala de aula, ele convida, segue-me. Então é diferente. Andar com ele é diferente. Sabe o que tá? Eu acho, a gente ainda não tem consciência do que a gente carrega, das responsabilidades que temos, e a gente às vezes está querendo, como você bem disse, fugir de coisas que nós não temos competência para fazer. Ou assumimos responsabilidades que não era para assumirmos naquele momento. Sabe? Porque eu vejo muita gente querendo abraçar o mundo ou liderar alguma coisa, mas não se preparar para aquilo, irmão. Porque o líder que não sabe para onde está indo, está conduzindo seus liderados para onde? Para qualquer lugar, irmão. E eu falei isso na nossa última reunião, sabe? Quem não tem destino, o líder que não dá destino às suas ovelhas, está roubando o futuro delas. É verdade. Forte. Isso é muito forte, mano. Não sei se responde a sua pergunta. Né? Não, responde. Não, eu estava falando exatamente sobre isso ontem. Estava falando com um amigo, ele... Não, porque eu preciso sair daqui, e ele tem a liderança na vida dele é muito latente, sabe, Ricardinho? E ele, não, mas é que eu quero mudar para Portugal. Aí eu falei, cara, mas se você está aqui... Você tem que ser o líder aqui. Se você está aqui, então assume o seu papel aqui. Porque, na grande verdade, as pessoas hoje em dia... Cara, isso está se tornando uma doença. A gente está... o povo, a população em si tá ficando muito refém do amanhã. Sabe? Eu só vou conseguir
ser generoso se eu for rico. Eu só vou conseguir ser feliz se eu tiver. Mas isso se deve a gente, muitas das vezes, a gente traça um modelo de liderança ou a ser seguido. A gente nunca quer traçar o nosso próprio modelo. A gente quer olhar para uma pessoa de sucesso e quer copiar. Não, mas na grande verdade, você não quer o cara não quer o processo, quer o resultado. Também. Então, e sendo assim, a gente tem o hábito de querer seguir modelos prontos de pessoas, né? Só que nós, como cristãos, a gente tem que seguir o modelo de Jesus e fazer da forma que ele preparou e ele chamou a gente para fazer, entendeu? Só que muitas das vezes a gente prefere seguir homens do que o modelo que Jesus preparou pra gente. Não, é verdade, porque e é exatamente sobre isso, porque a gente hoje, cara, isso é muito forte, porque as pessoas se prendem a um resultado futuro, aonde quer chegar. Por exemplo, Deus tem uma promessa na sua vida, você vai ser um pastor. Então você fica em casa esperando esse dia chegar, sabe? As pessoas estão muito presas e esquecem que Jesus é o caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. E o que a gente deve desfrutar é do caminho. Porque o final é onde você vai chegar, você já sabe. Então, assim, e o que eu vou fazer durante o caminho? Porque é no caminho que são feitas as nossas escolhas. É o caminho que determina onde a gente vai chegar. Então as pessoas hoje se prendem exatamente, Marcelo, nessa questão que você está falando sobre o resultado. O resultado que você vai gerar não é o mesmo que o meu. O que é resultado. As pessoas que vocês alcançam. As pessoas, exatamente o que eu ia falar. As pessoas que o Ricardinho alcança hoje não são as pessoas que eu alcanço. As pessoas que você alcança hoje, Robert, não são as pessoas que eu alcanço. Sim. Por mais que nós estamos hoje inseridos nos mesmos ambientes. A gente tem o poder de estar no mesmo contexto. Atingimos resultados diferentes. Pessoas diferentes. Uma pergunta, vocês acham que se Deus falou, vai acontecer? Eu acredito que toda promessa, ela vai se cumprir. É um convite para enxergar o futuro, né? O pastor ele sempre fala isso. Mas eu acredito que não necessariamente aconteça na minha vida, pode acontecer na vida de alguém. Essa pergunta tem a diferença. Se você estiver perguntando individualmente, depende. Isso. Agora, quando é amplo, cara, vai acontecer. Vai acontecer. Deus falou que os filisteus iam ser mortos lá. Beleza, aconteceu, mas não do jeito que ele tinha escrito exatamente. Porque se Sansão permanece firme, aconteceria de outra maneira. Mas porque Sansão caiu, cara, a promessa se cumpriu. Mas Sansão morreu junto, Sansão passou por tudo aquilo. Isso é bíblico. A Bíblia vai dizer que muitos morreram e não viram a promessa se cumprir. Sim. Sabe? Foi assim com o povo de Israel. É assim com muita gente no nosso meio. Quantas pessoas têm chamado no nosso meio hoje e estão vivendo como se não tivesse? Você está me entendendo? Tem uma promessa. Robert, então você está falando que as promessas de Deus, como a gente está acabando de dizer, no coletivo ela vai se cumprir. Não necessariamente, pode ser que não na minha vida. Exemplo aqui, vamos supor que Deus fala, cara, vou dar um carro para Cássio. Em nome de Jesus. Aí ele bota no coração de Robert, compra um carro e dá pro Cássio. Mano, o Robert pode chegar e pensar, cara, acho que é coisa da minha cabeça, não vou fazer isso. Significa que Cássio não vai ganhar um carro? Não. Porque Deus levanta outro. Vai vir de outra maneira. E isso serve pra nossa vida também, cara. Deus falou que São Pedro vai ser impactado, que Cabo Frio vai ser impactado e tal, vai acontecer, pessoas vão ser alcançadas, famílias e tal, tudo isso. Ok, aí ele chama a gente. Só que a gente, cara, não, acho que não, eu tenho medo disso, da aprovação dos outros, eu tenho medo de errar, eu tenho medo. Aí o que eu faço? Não faço. Deus vai fazer o quê? Vai levantar outras pessoas. Para poder fazer. Que vão fazer e aquilo vai acontecer. Exatamente. Aquilo que foi prometido vai acontecer, né? Eu vi uma frase esses dias, eu não sei de quem é o autor aí. Você pode botar o nome dele no final. Pode botar o nome dele no final. Que a gente tem que viver, a gente não pode ser além daquilo que Deus disse que a gente vai ser. Mas a gente também não pode ser aquém daquilo que a gente já é. Muito forte. Então, porque exatamente, cara, a falta de posicionamento. Cara, as pessoas tendem muito a falar, Ricardinho, sobre a questão que a gente está abordando agora de liderança. Mas eu ainda não sou um líder. Irmão, eu costumo falar muito, porque
a gente já nasce líder. A gente já está inspirando quando a gente nasce. Porque quando a gente nasce, os nossos pais já saem correndo igual uns doidos para poder arrumar quarto, comprar enxoval, para que já programar o parto. Ou seja, você já está inspirando antes mesmo de nascer. Exatamente. E a liderança Você já está mudando todo o ambiente. Exatamente. Né? Da liderança. Sabe, esses dias eu vi um estudo que aponta que uma pessoa tímida, no final da sua vida, ela atingiu, alcançou, impactou ou tocou no mínimo 10 mil pessoas. Uma pessoa tímida. Na vida. Na vida. No final da vida. Então, eu acho que a liderança, eu não acredito que a pessoa nasce líder. Eu acredito que o líder, ele é uma característica que se desenvolve. Eu também acredito. Eu percebo isso todos os dias. Eu quero perguntar isso para vocês. Como é que desenvolve um bom líder no nosso meio hoje? Alguém tem Olhou essa... pra você, né? Como é que a gente pode desenvolver um líder saudável? Eu acho que primeiro é o modelo que você segue, né? A gente, como cristão, a gente sempre segue o modelo de Jesus. E se você for olhar, às vezes, coaches aí no mundo inteiro, mesmo sem ser cristão, seguem o modelo de Jesus. Às vezes até sem saber. Você vai ler livros aí que falam sobre liderança, sobre que coaches escrevem, né? Você vai ver exatamente o modelo que Jesus deixou pra gente. Então, se você tiver um modelo a ser seguido, que no nosso meio é o modelo de Jesus, já é o primeiro passo. E segundo, você tem que ter empatia, né? A liderança, diferente às vezes no seu trabalho, que antigamente, eu sempre falo que antigamente você tinha um chefe. Hoje esse modelo não serve mais. Se você tem que incentivar pessoas, você tem que fazer a pessoa fazer aquilo por você, não para você. E isso é muito forte, porque eu lidero uma equipe com 7 vendedores. E a gente passa por momentos tão difíceis, porque eu trabalho num ramo muito concorrido, e às vezes a gente não tem a arma que precisa para facilitar, às vezes é um preço ou algo parecido, e a pessoa tem que fazer porque você está pedindo ali. E como que vai fazer? Eu não me identifico com ele, vou fazer para ajudar ele, não vou. Então você tem que ser um exemplo para eles, né? Poxa, eu vou fazer porque ele me inspira a fazer, ou ele é um cara que sempre sonha junto com a gente. Ou tá fazendo você mostra como fazer também, né? Porque exatamente. Tem muita gente que vai lá, vem cá, meu amigo, você tem que fazer, mas não mostra como. E a maior dificuldade, e às vezes até no mercado de trabalho também, é porque às vezes a gente não quer misturar o trabalho com a vida pessoal. Não necessariamente você precisa, mas eu acho muito importante, igual eu tenho esse hábito de saber um pouco da vida das pessoas que eu estou liderando, no meu trabalho principalmente, porque às vezes a pessoa não está no dia legal e ela não traz o resultado que ela deveria trazer. O que você faz num momento desse? Eu sempre tento entender, cara, está tudo bem com você, sua família está bem, e eu já cansei de perceber e descobrir que às vezes a pessoa não está num dia legal, está com um problema, e às vezes uma palavra que você libera para ela, que nós somos embaixadores de Cristo aqui, Amém. Nós estamos aqui para propagar a palavra de Deus, às vezes uma palavra que você libera na vida dessa pessoa muda o dia dela. Aí, posso fazer verdade, um sorriso, um abraço. Um abraço, às vezes. Coisa. Posso fazer uma pergunta dentro disso aí? Sim. Eu acho que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, quero jogar aqui para vocês. Vou jogar a bola para o alto, vocês cortam. Você falou sobre vida espiritual, a vida emocional e a vida particular, profissional particular, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora. Existe divisão entre vida espiritual e vida... Porque a gente já viu muita gente, não, a minha vida espiritual tá ótima, mas a minha vida emocional tá um caco. Já vi muita gente, eu acredito que vocês também, não, a minha vida emocional tá um caco, mas não, eu tô muito firme. Existe isso, gente? Existe essa divisão? Ou isso é um conto da carochinha que nos ensinaram para dividir o homem? O que vocês acham? Cara, eu penso assim, né? Nós temos corpo, alma e espírito, somos seres triunos. Gente, mestre. Você viu, né? O homem dividiu. Assim, essas 3 partes não são à toa. Exatamente. Então, o que você quer dizer com isso? Cara, que vai ter gente que vai ser, posso colocar assim, bem sucedido na área espiritual, mas essa pessoa vai ter uma saúde ruim. Existe isso. Sim. Por quê? Porque a pessoa não cuidou do corpo. Sim. Da mesma forma, tem pessoas que podem ter o emocional ruim, tendo talvez um espiritual bom, porque não cuidou da alma.
né? Não cuidou das emoções. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente Sim. vai ver Elias pedindo a morte quando ele tinha acabado de fugir de alguém que queria matá-lo. Então, como é que isso faz sentido na nossa cabeça? O cara tá com medo de uma mulher que vai matar ele. Que tinha acabado de tacar fogo em 300, mais de 300. Exatamente. O cara tá cheio de Deus. Ele faz fogo cair do céu. Vive uma experiência ímpar. Vive uma experiência ímpar, ou seja, área espiritual. Aí agora ele foge porque ele ficou com medo. As emoções, né? Ele ficou com medo de uma mulher que disse que vai matar. E aí, fugindo dela e chegando na caverna, ele pede a Deus a sua morte. Mas peraí, você não tá fugindo porque não quer morrer? Como é que agora você tá pedindo a Deus a morte? Na verdade, quando a mulher quer matar, você tem que morrer mesmo. Se você quer morrer, irmão, ficava lá. Né? Se você não tá com medo. Então você percebe um descontrole emocional quando, olhando para os acontecimentos, ele estava bem espiritual. Sim. Então, beleza, para mim esse é um ponto. O outro que uma coisa puxa a outra. Eu acredito nisso. Uma coisa puxa a outra. Então, se eu perceber, cara, que a minha alma ela tem problema, como que eu cuido dela? Eu vou usar o meu relacionamento com Deus, eu vou usar a minha comunhão com Deus para fazer como Davi fez. Alma, retorne ao seu descanso. O Senhor tem sido bom para você. Então, a gente aprende tudo isso com a Bíblia. Olha só, a gente vê que Elias passa por isso, mas a gente vê Davi passando por isso e conseguindo, de alguma maneira, equilibrar aquilo ali através de uma oração. Então, é complexa. É complexa. Você não pode dizer nem, cara, sim, tem uma divisão muito, muito certinha, mas você também não pode dizer, não, é tudo junto. Sim. Entende? Eu enxergo assim. Porque a gente é espírito, né, mano? Nós somos seres espirituais. Passando por uma experiência humana. Temos uma alma, habitamos no corpo. Exatamente. Eu não creio assim, mas não vou... Não, você vai. Eu creio que nós somos... na verdade, somos uma alma que se divide em dois corpos, né? Um corpo natural e espiritual. Assim. Mas, uma alma que não... em que habita em dois corpos. Né? O ser humano é o único homem no mundo capaz de visitar o plano espiritual e o natural ao mesmo tempo. Então, isso é forte, né? Mas a gente vai deixar isso para depois. Não, eu não acredito, na verdade, na pergunta, né, em si, porque, cara, eu acho que quando você... É lógico que existem as adversidades, né? A questão que o Ricardinho levantou e muito bem, Ricardinho. A gente acontece da gente não cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física. Até porque o crente não foi ensinado a cuidar das emoções. Isso aí. Não, exato. Não, o ser humano, na verdade, hoje a pessoa que tem um conhecimento maior, um pouco de inteligência emocional, essas coisas, você vê que ele flui melhor. Se destaca, exatamente, ele consegue se destacar. Uma coisa, porque ele não vai ficar preso aos mimimis, ele não vai ficar preso, ele entende que aquilo ali é uma coisa que é natural. Se você sofrer uma perseguição é porque você está crescendo. Que às vezes você... entra num lugar, você é destacado, pessoas que estavam ali antes, aí de você chegar e... Pô, mas esse cara já acabou de chegar e tá indo. Muito. Então as pessoas realmente tendem a... Se você se prender a isso, você não consegue ficar nem em nenhum lugar. Você não consegue levar a sua vida adiante. Você sempre vai ser paralisado. Então essas pessoas... Então você crê que não tem divisão? É isso? Não, na verdade, então, eu acho que não tem divisão, não, porque eu acho que isso, na verdade, é uma desculpa. Eu sigo nessa linha do Cássio também. Não existe divisão. A minha vida espiritual está bem, mas a minha vida particular... Não, eu acho que isso é uma coisa só, cara, é ligado. O problema é que a gente não está sabendo discernir quem nós somos. Porque verdade, se eu sei quem eu sou... O espírito que habita dentro de mim, ele influencia todas as áreas da minha vida. Exatamente, não é o momento que define, não é uma coisa que você está passando. Não, tipo assim, daqui, por exemplo, que acontece muito, Ricardo. Não, a gente tá aqui, alguém tem que falar, né, irmão? Alguém tem que falar. Então, por exemplo, o cara é um demônio dentro de casa, sai do carro, entra na porta da igreja, ele vira um santo. Você tá me entendendo? Esse que é o problema, pô. Você tá me entendendo? O problema é que a gente tá dividindo aquilo que é indivisível. É verdade. Mas é isso que eu acredito. Eu acredito nisso, sabe? Por quê? Porque as minhas emoções, a gente que é crente,
É claro que existem Cristãos. métodos, existem hoje tratamentos que cuidam da área da alma, das emoções da alma. Mas a gente sabe que só quem transforma e muda é o Espírito que habita em nós. Você tá entendendo? E vai Então, sobressair sobre a nossa vida. exatamente. Sabe, Robert, você está dizendo que eu não devo procurar um psicólogo? Não, pelo amor de Deus. Você tem que procurar ajuda sim. Isso é saudável. Até eu estou precisando, irmão. Então, Deixa seu telefone aqui embaixo. por favor, se aceita uma pergunta, a gente bota um... Mas é importante a gente entender que o psicólogo, o psiquiatra, ele vai ter uma limitação, irmão. Sabe? Porque senão tudo seria resolvido numa sala, numa consulta. E a gente sabe que isso não é uma verdade. Sabe? Eu acredito que só existe alguém, né? Não alguém que pode mudar Amém. todas as coisas, interferir e transformar tudo. E esse alguém é Jesus. Amém. E, na verdade, vai sempre sobressair na nossa vida aquilo que a gente alimenta mais, né? Exatamente. Se você alimentar mais o seu espírito, você vai ser um ser mais espiritual e automaticamente o seu corpo vai se sujeitar a você, ao seu espírito, né? Então, para quem você tá alimentando mais? Se a sua carne está sobressaindo, é óbvio, você está alimentando mais a sua carne. E você alimentar a sua carne, porque ela te sujeita a errar sempre. Né? A nossa carne ela é corrompida, né? E Efésios 1:4 Então vai você acha- dizer... Tô alimentando você bem. crê que se A o cara barriguinha tem- tá crescendo. Você crê que se o cara tem problema na vida emocional, significa que esse mesmo cara tá com problema na vida espiritual? Eu acredito que existe uma linha que conecta uma coisa a outra. Não, eu creio que existe uma linha que conecta a outra. Mas eu Mas não estou falando de afirmaria problema. isso. A gente tem que definir o que é um problema e o que é um momento. Você tocou no assunto, você falou sobre Davi. Davi não tinha um problema emocional. Davi tinha um momento onde ele passou... Não, e tem o problema e o dificuldade processo também. Tem você tá tem entendendo? outra Porque às diferença. vezes eu tô vivendo uma depressão há 10 anos. Isso não é mais um momento, isso é um Entendi. problema, entendeu? É isso aí. Então, agora acordei angustiado, ou estou passando por um problema na minha vida e que esse problema está afetando todas as áreas da minha vida. Então, o que é isso? Isso é um momento. Agora, você pega algo que é contínuo, aí já não é mais um momento, é um problema. Entendi. Sabe? Você entende? Então, a gente Porque nesse caso que eu cito de Elias, nitidamente ele não tinha problema Exatamente, na era um vida momento. espiritual, mas na emocional ele estava com aquele Exatamente. problema, Por que, né? querido? Mas aí momentâneo. Você lê o texto, para mim é muito claro. Se você lê o texto, Elias vai falar assim, Elias vai pedir a morte, por quê? Porque ele diz, eu não sou maior do que os meus pais. Porque gente, isso é muito forte. Sabe o que? O problema de Elias é que ele fazendo o que fez, ele teria um acesso de governo. Para mim, isso aqui não está na Bíblia, mas é a minha interpretação. Sabe? Elias demonstrou algo que nenhum homem tinha visto. O fogo desceu com uma palavra dele. Ou seja, irmão, eu fiz algo, todo mundo viu o que eu fiz, agora, por causa do que eu fiz, eu vou ter acesso. Só que ele não teve. Muito pelo contrário. Por causa disso tudo, ele vai ser perseguido e jurado de morte. Então, ele está correndo pedindo a morte por não ser maior do que os pais foram. Porque a gente sabe que um profeta, né, ele tinha uma voz de um juiz da nação. Ele era alguém que, com poder e autoridade. Por exemplo, Samuel, ele tinha as três, exercia a tríplice coroa. Ele era um juiz, um sacerdote e um profeta. E ainda tinha um agravante. Na época de Samuel, o templo tinha sido destruído. Tinha pegado fogo. Ou seja, Samuel, além de exercer os três chamados, ele ainda era um templo ambulante. Então, Samuel, ele aponta diretamente para Cristo e uma completude assim formidável. Mas voltando para o assunto, eu acho que o problema de Elias foi não saber lidar com as expectativas que gerou a respeito de algo.
E isso é um problema para mim e para você. Mas eu acredito também, Robert, que é o seguinte, é natural, acho até, é muito orgânico essa situação de que um dia, um de nós, ou qualquer pessoa que venha fazer alguma coisa relevante, vai sofrer perseguição. Não, sim, pô, o inferno vai ser... Isso é natural. Vai se posicionar contra sempre. Porque a gente não... a gente Mas fazendo ou não, mano. Não, fazendo ou não. Fazendo mas quando a gente não. faz e gera um Exatamente. resultado, a perseguição vai ser muito maior. Fazer isso aí. Porque as pessoas hoje em dia tem aquela questão da mudança, né? Por exemplo, quando eu foi me dado a missão de assumir um GC. Cara, você vai assumir um GC a partir de hoje, então você vai lá em um GC que já existia. Uhum. Então, quando você chega no ambiente, você tem que conquistar o direito das pessoas, de falar para as pessoas, de ser ouvido por elas. Então, até isso realmente... Dentro disso, responde para a gente. Liderança, ela é imposta ou conquistada? Então, mas é exatamente sobre isso. A liderança, se você impõe, até tem uma pergunta aqui que mandaram no WhatsApp. Mandaram? Se você... Uma liderança imposta, cara, eu acho que ela tem data de validade. Tem data de validade, é um pretexto para deposição, é alguma coisa assim, porque na grande verdade, quando a gente assume, olha aqui, eu sou o líder e você tem que me obedecer, você tem que me respeitar, as pessoas vão obedecer a sua cadeira, a sua caneta, não a sua pessoa. Mas eu acredito que o líder que precisa lembrar de que ele é líder, ele já deixou de ser líder há muito tempo. Exatamente, eu quero Muito até, forte. aqui ó, como você falou uma pergunta que foi mandada pra gente pelo Hélio. Hélio, um grande abraço, irmão. Ele falou exatamente qual é a diferença de um líder e de um chefe. Também tem algumas coisas que podem ser acrescentadas. Eu gosto muito de uma Nessa figurinha pergunta. que a gente de vez em quando prega para a nossa liderança, né? Que o chefe ele aponta, o líder ele está indo junto. Exatamente. Né? Então não é faça, é vamos fazer. Vamos fazer. Exatamente, é por isso que Deus na criação ele fala, façamos o homem. Nem Deus, que é Deus, desejou fazer algo sozinho. Façamos nós, porque evangelho, a gente precisa dizer isso. Evangelho é coletivo. Essa historinha de que a igreja sou eu, isso é mentira do diabo para te segurar onde você está. Balela, filho. Balela, exatamente isso. Gostei da expressão. É balela, irmão. Esse negócio, a igreja sou... Não, irmão. Aonde está escrito? Me mostra. Tem. A igreja somos nós. Sabe? É quando eu me junto com você. Isso aqui é a igreja. Aí se torna uma igreja. Você está entendendo? Sozinho, irmão, você só é uma peça de um quebra-cabeça longe da sua matriz. A gente precisa entender isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá, Vitimismo atrapalha a liderança? Meu Deus. O processo de se tornar um líder saudável? Com certeza. É evidente. Fala pra gente aí, Por quê, mano? Por que você acha que o vitimismo atrapalha? Cara, é um tema muito polêmico isso, né? Porque... Alguém tem que falar, irmão. Com certeza. Alguém tem que falar. A gente tem visto que a gente está vivendo num mundo doente hoje, né? Às vezes você fala algo, a pessoa não quer receber. É o famoso evangelho gourmetizado, né? As pessoas hoje elas não estão preparadas para receber um feedback negativo. E às vezes até de um liderado. Eu estou lá numa linhagem de liderança e um liderado fala assim, poxa Marcelo, não achei legal dessa forma que você fez. Por que você não faz assim? E a pessoa já começa poxa, o cara já está indo para um outro lado, eu estou aqui, a liderança é minha, a pessoa não aceita uma opinião. E a gente estava falando agora há pouco sobre igreja, né? A igreja somos nós aqui, quando a gente está junto, só que a gente está junto num propósito comum. Não adianta eu estar aqui com vocês pensando que eu sou uma igreja, só que eu estou pensando em caminhar para lá, você para o outro lado. E assim é você com seus liderados, né? Então, se você não tiver numa comunhão, no mesmo propósito, não aceitar um feedback para vocês estarem alinhados, porque às vezes o feedback que a pessoa vai te dar não necessariamente vai estar certo, mas você vai dar o direito a ela de ela te dar uma opinião e você, às vezes, ou aceitar ou até corrigir. Não, eu não acho certo por causa disso. Por que a gente não tenta fazer dessa forma? E nunca negativar a pessoa, porque você vai travar ele também. É isso. Então você está falando, Marcelo, que o vitimista, ele tem dificuldade de aprender. Muita coisa. E se ele tem dificuldade de aprender, ele não pode ensinar. Imagina ensinar. É verdade.
Não, e aí isso encaixa muito. O ensino é o aprendizado. É o aprendizado. Para você se tornar um bom líder, você tem que ser um bom liderado. Então é exatamente naquela questão que eu estava falando aqui, sobre a liderança, quando foi. Cara, eu botei um dobrado, porque você chega a um corpo estranho no lugar. Você entra num ambiente que já está formado, com pessoas que você nunca viu, e você começa ali a falar, gente, e você já chega, ele é o líder. Então não é uma coisa natural que você vai entrando e vai se adequando à galera. Então não. Aí esse cara chegou aí, esse doido é o líder. Então você tem que ir conquistando. Isso tem o tempo. Você não é na hora. Exatamente. Muito bem. Você falou muito bem. Porque tem gente, hoje em dia, né, como vocês disseram muito bem, aquele famoso mimimi, né? Mimimi church. Mimimi gospel. Então, a gente porque o vitimista, ele afasta o aprendizado. Porque ele está sempre procurando um problema fora dele. Né? O problema é sempre os outros. Meu Deus. Não é? O problema é sempre o ambiente. Exatamente. O problema é sempre o pastor. É o ambiente que não me insere. Exatamente. Porque ele já se vitimizou, ele já se protegeu em uma crosta ali gótica, né? Um troço sombrio que só está afastando ele de se tornar talvez alguém influente, relevante. Avançar, né? Exatamente. Então, vocês falaram de vitimismo, vocês falaram de chefe, né? Diferença. Existe algo que você, principalmente você, Ricardinho, você é um líder de jovens hoje. E você acha que está faltando para a gente multiplicar essa ideia de liderança dos nossos jovens hoje? O que você acha que falta? Multiplicar a ideia de liderança nos jovens? Sim, você construir líderes saudáveis, relevantes. O que você acha que o que você acha que falta? Assim? Cara, para isso partir, né? Como você falou de mim, eu acho que falta em mim acreditar mais nas pessoas. Bom. Também, isso é forte. Por quê? Eu aprendi isso até com o pastor Felipe, uma vez ele veio na nossa igreja e ele disse o seguinte: quando um líder me pergunta, ou vem me pedir alguma opinião, ou vem falar comigo de algum problema que ele está enfrentando, né, aonde ele está liderando, eu devolvo a pergunta para ele: será que esse problema não é você? Então, olha aí, é muito Brasil. forte porque eu tenho todos os dias descoberto exatamente isso, Robert. De que a liderança é um processo de aprendizagem todos os dias. Isso aí. Que você separa assim. Esse dia eu estava indo para Búzios com o pastor Alexandre e eu comecei a fazer pergunta para ele, porque eu falei, esse cara aqui aproveitar, lidera tanto tempo, já passou por tanta coisa, né? E ele disse para mim, eu perguntei, pastor, qual conselho você daria, né, para alguém que está começando a liderar hoje, para alguém que está começando na caminhada hoje, você que já lidera há tanto tempo? Ele falou assim, cara, sempre entenda que o que você está fazendo é para o reino de Deus acima de tudo. Muito isso bom. Parece simples porque a gente sabe, a gente escuta isso sempre. Só que na prática, pronta, né? Na prática é diferente. É diferente. Porque você lidar com o fator recurso humano, né? Você vai lidar com coisas... Porque quando você ouve isso, você ouve assim, cara, tenha cuidado porque as pessoas talvez não vão valorizar o que você está fazendo. E na verdade é Deus que tem que valorizar. Você fala assim, caraca, eu já sei disso. Mas chega na hora, irmão, que o calo aperta e você tá com uma expectativa, como a gente comentou aqui, aí a coisa muda, né? Então ele falou isso pra mim, eu falei assim, caraca, irmão, vou ficar mais atento a isso. Né? E essa questão de acreditar mais nas pessoas é o que eu busco todos os dias da minha vida. Porque um dia acreditaram em mim quando nem verdade. Eu mesmo acreditava. É isso, cara. Então, assim, às vezes eu olho para algumas pessoas no ambiente que talvez seriam as pessoas que menos são acreditadas ali. Eu falo, cara, eu preciso acreditar nessa pessoa, né? Eu creio que esse é o primeiro passo pra gente... Um assunto que... Eu queria, Robert, depois tem uma situação aqui, eu passo para você. Tá. Tem sido a minha oração nesses dias, sabe? Eu quando entro num GC, eu quando entro num lugar, e parece que o Espírito já ativa a olhar para algumas pessoas, alguns comportamentos, porque eu tenho orado muito nesse sentido. Falei, Senhor, me faça enxergar como o Senhor enxerga. Eita. Aquilo que o Senhor enxergou em mim. Porque nem eu via
Sabe? Alguém tímido, e isso é a verdade. Eu queria, até hoje, a gente lidera mais de 100 G6 na nossa igreja. G6 são os nossos grupos de crescimento, são células, né, espalhadas por toda a região dos lagos. Só hoje nós abrimos 5 novos G6. Eita glória! Sabe? Durante a semana nós vamos abrir mais. Então, a igreja não está parando. Como é que faz isso, cara? Como é que... e Ricardinho tocou num ponto que eu acho que é crucial. Sabe? Porque muita gente me pergunta assim, como faz para construir um time? Eu tenho no meu time de G6, de líderes, 200 pessoas. 200 líderes. Uau, Fora os supervisores. Nós temos supervisor porque ninguém faz nada sozinho. É verdade. Sabe? Então, o primeiro critério é esse, cara. O primeiro critério tem que ser esse. Como é que eu monto um time de sucesso? Acreditando. Acreditando nas pessoas. Cara, e como que isso é gostoso quando alguém acredita em você, irmão? Exatamente. Isso muda tudo, cara. Eu acho que uma das características que, já que você está tocando esse assunto, e é muito coerente a pergunta aqui com isso. E eu queria direcionar essa pergunta a você mesmo, Robert. Quais as características de um bom líder? Quem fez essa pergunta foi a Mayara. Já foi? Foi. Beijo, amor. Amo você. Hoje tem. Então... Hoje tem podcast. Hoje Meu tem Deus. podcast. Gente, nasceu! Alguém tem que falar. Cara, se você pensar no método... Esses dias eu estava pensando nisso, sabe? Acordei pensando nisso. Porque eu leio muito livros sobre liderança, muito. Eu gosto muito do John Maxwell. O Luiz Hermínio escreve muitos livros sobre liderança. A gente tem uma coletânea de bons pregadores e bons líderes. Sabe? Esse dia eu estava pensando nisso, cara. Eu acho que não existe um método. Eu acho que o bom líder é aquele cara que soube imitar alguém. Eita, discípulo. Reproduzir, né? É isso, cara. Eu falo assim, cara, porque se eu coloco métodos, eu estou humanizando um processo que só Deus pode fazer na minha vida. Eu não falava meu nome em público. Eu já perdi provas porque eu não respondia a chamada. E hoje ministrar para 600, 700 mil pessoas, você está me entendendo? Rob, está sendo fácil? Não, cada dia que eu subo naquele altar para falar alguma coisa, irmão, o meu gigante vai ficando menor. É verdade. Sabe, é algo que está sendo quebrado, desconstruído na minha vida, que é a timidez, que eu ainda enfrento. Albert, eu tenho pavor de microfone. Sabe? Mas eu preciso usar porque não tem como. Eu vi tirar até o microfone seu. Tirar Tá até o meu, escondido. para não ficar mais à vontade aqui. Mas eu acho que a primeira característica de um bom líder, eu acho que ele sabe ser um imitador. E não é um imitador de qualquer um. Eita. Eu acho que uma característica, porque é é uma linha do muito modelo tênue, né? incorruptível. É isso, cara. Você quer ser um bom líder, você quer ser um bom pai, você quer ser um bom marido, você quer ser um bom pastor, você quer ser um bom... Irmão, você precisa olhar para ele. É verdade. Sabe, são muitas características que eu poderia dizer para você. Caráter, empatia, a questão de acreditar nas pessoas é algo que é ímpar, é fundamental, porque você não constrói um ministério sozinho. Mas são todas as características de Cristo, né? De alguém. E algo que eu penso muito que é uma linha muito tênue, porque um líder cristão, ele foi chamado para estabelecer o reino de Cristo aqui na Terra, né? E o reino de Cristo é justiça, a gente sabe disso. E é uma linha muito tênue porque às vezes a gente quer ser muito justo e acaba virando justiceiro, porque a gente quer fazer justiça com o nosso próprio entendimento, e não a justiça que Cristo deixou pra gente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de... Um bom líder, ele tem que ter o cuidado de não atravessar a linha da justiça e se tornar um justiceiro. Querer fazer justiça com as próprias mãos, aí você sai ali às vezes até de si. Não, porque essa pessoa fez isso comigo, eu também vou dar o troco nela, tal, porque isso que ela fez é errado. Na verdade é errado, mas aí você vai deixar de ser justo e querer fazer justiça com as próprias mãos. Aí esse não é o intuito de um cristão, de um líder, né? É ele estabelecer o reino de Deus aqui na Terra e sua justiça. E não a sua própria justiça.
aquilo que você acha que é certo, que você pensa que é certo. Deus, né? Exatamente, a justiça de Deus. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se nós somos embaixadores de Cristo aqui, a gente tem que fazer a vontade dele, e não a nossa própria, não algo que vai nos... Às vezes, a gente vai abrir mão da nossa própria vontade para estabelecer a vontade dele, e às vezes não vai casar. Poxa, eu não estou afim de fazer isso, mas é o que Deus quer pra gente naquele momento. Às vezes, muitas das vezes é você sair de um trabalho, poxa, Deus está mandando eu sair desse trabalho. Pô, mas eu gosto tanto desse trabalho, é o que leva sustento para minha casa, mas Deus mandou você sair dali. É isso. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor norte-americano que ele faleceu, Ricardinho, e para mim é um dos caras pioneiros nesse assunto de liderança. Ele fala que o verdadeiro líder, ele é desnecessário. É verdade. Muito bom. Eu esqueci até o nome dele, Myles Monroe. Você pode pegar aí no YouTube e botar. Qualquer mensagem desse cara vai te edificar muito. E ele fala sobre alguns pilares da liderança. Ele fala, o primeiro é esse, sabe? O líder, ele se faz desnecessário. Se você precisar estar em um ambiente, ou na sua igreja, no seu GC, para que ele funcione, você está falhando no processo de liderar. Agora, se na sua ausência, a sua organização, a sua igreja, a sua célula, ela acontece e flui da mesma maneira com a sua presença, é que você está sendo um bom líder. Liderança boa é aquela que você não precisa estar, né? Exatamente. Agora, se na sua ausência, a sua organização, o seu GC, a sua célula, a sua igreja, ela funciona melhor do que... Quando você está, é um aí você atingiu o limiar da liderança. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Robert. Que é fazer líderes melhores do que você. Será que as pessoas... Né, a gente está querendo muito ser líder, mas será que as pessoas que passam pela nossa vida, elas estão se tornando melhores ou piores? Isso é muito forte. Você pensa que um bom líder cristão deve se posicionar politicamente? Ah, rapaz, agora você entrou num assunto que... Se inscreve no canal, em nome de Jesus! Repete essa pergunta, eu Alguém fiquei tão tem que falar, emocionado. eu até arrepio agora. Repete essa pergunta. Você pensa que um bom líder cristão tem que se posicionar politicamente? Eu acho que um bom líder, ele precisa se posicionar em todos os aspectos que abrangem a nossa sociedade. Uma vez eu li uma frase do Billy Graham que ele fala que um bom pregador, ele tem a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. Então a gente precisa sim se posicionar, a gente precisa se inteirar. Não é só, não, irmão, eu preciso ser, não um expert no assunto, mas eu preciso entender. Essa pergunta é muito boa, irmão, polêmica. Mas eu gosto de responder perguntas difíceis, sabe? Essa historinha de que a gente precisa, não, irmão, aqui alguém tem que falar mesmo e alguém vai falar, irmão. Agora. Você pode até não gostar do que vai ser falado. Mas vai ser falado. Não vai. Aqui ninguém vai ficar em cima do muro. Então, eu acredito sim, Marcelão, que a gente precisa sim se posicionar em todos os assuntos, em todos os aspectos, tudo aquilo que o ser humano está inserido. Porque se é de gente que a gente precisa alcançar, irmão, a gente precisa estar inteirado em tudo. Eu acredito sim que o cristão não só precisa, como ele deve. Ele deve. Como a gente começou esse podcast falando, porque por muito tempo o cristão, ele se omitiu nesse assunto. Sim. Porque sempre foi ensinado a gente de que religião e política não se misturam. E é uma mentira. Se você for estudar a palavra, você vai entender que todas as vezes que Deus quis trazer prosperidade a uma nação, ele mudava o quê? O governante. Deus queria governar o próprio povo. Exatamente. Todas as vezes que Deus queria trazer juízo sobre uma nação, ele tocava onde? Ele tocava no governo. Jesus sofreu perseguição política. Exatamente. A morte de Jesus foi muito mais política do que religiosa. Mas isso a gente não ouve. Mas foi a política dos religiosos, né? Ninguém fala, mas alguém vai ter que falar, não é verdade? Então a gente está aqui para isso. Então, irmão, a gente não só precisa se posicionar, a gente deve, sabe por quê? Porque para que lá na frente a gente não se depare com resultados que a gente
não gostar. Por exemplo, vou ser muito sucinto. A China hoje proibiu, por lei, a realização de cultos religiosos, comercialização da palavra de Deus. A China, qual é o governo que impera na China? O governo comunista, né? O governo vermelho. O jogo de vermelho não pode dar certo, né, Ricardinho? Vermelho bom é só a lanchonete que tem Isso é bíblico, tá? Qual é a cor do dragão no final? Aí, ó. É verdade. Ricardinho. Não perca o próximo O episódio. ladrão da cruz que vai pro céu, o ladrão da onde? O ladrão da direita, irmão. O que o da esquerda. Ai, Jesus do céu. Isso é muito forte, cara. Sabe por quê? Porque se você for fazer de acordo com os dados do IBGE, Marcelão, 80% da população do Rio de Janeiro era cristã, evangélicos e católicos. Isso se repete para a nação brasileira. E quantos representantes cristãos nós temos lá dentro? São poucos. Quantos representantes com os princípios e valores que regem a nossa vida nos representam lá dentro? Sabe, a gente deve. Não, na verdade, o cristão eu acho que não se posicionava antes para não dizer que a culpa era dele. Não, porque tá lá, mas eu eu votei em branco, votei nulo. Deu errado, né? Deu errado porque eu não me posicionei. Eu penso que a gente tem que buscar entendimento em tudo que envolve o ser humano, né? Seja em política, seja até na nossa religião. Eu sempre falo para os meus liderados lá que às vezes a gente se preocupa tanto em saber muito da Bíblia, mas eu acho que o mais importante de saber muito é você, o pouco que sabe, é viver. A gente vê aí no mundo, todo mundo tem opinião para tudo, né? Mas aí às vezes você vê uma pessoa dando opinião para política, mas não entende, cara, e quer reclamar de político, mas você não procura saber o que um bom político deve fazer, como ele deve se portar. A pessoa fala sobre inflação, mas não sabe nem do que se trata. A inflação é culpa do governo, do presidente que não está controlando, mas não sabe o motivo da inflação, não sabe o porquê das coisas estarem acontecendo, mas quer terem uma opinião e que as pessoas sigam essa opinião. Então a gente tem que buscar um entendimento sobre aquilo que a gente vai falar e aquilo que rege a tua vida. Hoje a nossa vida... Principalmente no cenário que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Sim, hoje a política condiciona completamente a nossa vida. Com certeza. Nossa vida financeira, nossa vida social. Ela e a gente não busca. As áreas. E a gente não busca um entendimento sobre isso. E às vezes a gente também vê um crente que não busca entendimento da palavra. Só que o princípio de tudo, cara, se você aprendeu, a primeira coisa que você aprendeu foi o primeiro versículo da Bíblia, vive ele. Vive ele hoje. Aprenda, domine ele a ponto de que a sua vida é regida por aquela parte ali e que você já, aquilo ali não é mais uma coisa que você está aprendendo, aquilo ali já faz parte da tua vida. Você já vive aquilo ali todos os dias. É intrínseco em você, né? Exatamente. Eu acho que essa questão da política, cara, isso da política dá outro podcast, né? Porque é uma coisa realmente que... Não, mas a gente vai falar muito sobre esse assunto. Muito sobre, porque, cara, na verdade... É muito fácil você não se posicionar, mas aí eu acredito assim, cara, por que não? Porque se a minha vida, hoje a gente está vivendo num momento muito complicado em questão política, de inflação, que você falou aí, as pessoas estão falando, porque a guerra na Rússia, porque no governo passado o combustível não era tão caro. Rapaz, o nosso governo está sendo falado bem da economia do nosso país mundialmente. As pessoas têm botado culpa no presidente, isso da gasolina tá cara. Pelo preço da gasolina, sendo que eles não entendem, não compreendem que o governo federal nada pode fazer ou interferir no preço do combustível. Não, mas... Eles entendem que lá no governo passado, Lula vendeu ao direito de precificação aos acionistas. Aí você entende, cara, porque a gente fala que a Petrobras ela é uma estatal, mas na verdade ela é uma semi-estatal. Não, mas porque o governo não pode. O governo não tem poder de por exemplo, se ele travar o preço do combustível, né, por decreto, ele acaba atingindo todas as áreas da... Ele não pode fazer isso. Não pode. Ele acaba atingindo todas as áreas da economia do Brasil. Gente, vamos baixar o valor do dízimo em nome de Jesus. Então, mas o presidente está fazendo isso, pô. Fez lá, zerou todos os impostos federais, lançou agora um projeto de lei que foi aprovado no Senado agora, que
estipula 17% não, cara, de mas na grande em verdade... todo o território. Então, isso a gente precisa saber. Porque eu vejo muita gente... É a palavra que eu ia falar, porque ele estava falando de buscar o entendimento daquilo que está acontecendo, daquilo que faz parte do nosso cotidiano. Porque a política faz parte do nosso cotidiano. Eu acho que o problema do dia a dia. hoje eu não entro nesses assuntos técnicos, né? Até porque eu preciso estudar mais e entender melhor esse tipo de assunto técnico. Mas alguém que entende pelo menos... Tem que estar me representando. Que o problema não é, o combustível está alto, então a culpa é de fulano. Uhum. Alguém que entende que não é tão simples assim, já é bom. Por quê? Eu tenho uma certeza aqui, né? E eu quero falar isso para vocês. Se o brasileiro, irmão, ou melhor, se a mídia não estimulasse essa questão das pesquisas, e ao invés de estimular a pesquisa, estimulasse o brasileiro a estudar os candidatos... irmão. Mas irmão, é sobre isso, eu vou te onde falar, eu ia chegar. Eu acredito que até se a gente estimulasse... Que seria impossível alguém que acabou de sair da cadeia estar na frente das pesquisas, e até seria também muito difícil alguém... Que está na cadeia sem querer ser candidato. Alguém que não tem tanto... Como é que eu posso dizer? Tanto preparo assim como o Bolsonaro ser presidente também. Porque existem muita gente que se candidata todos os anos, não só nessa eleição, falando de todos. O Lula nunca teria sido eleito, o Bolsonaro também não. Né? É óbvio que a gente vai de acordo com as circunstâncias, com as coisas que estão acontecendo, e a gente acaba tomando decisões. Uhum. Mas algumas coisas são inegáveis, né? O brasileiro hoje é a base de tudo que você falou, é o estudo. As pessoas não estudam sobre aquilo que elas... Não, eu vou mais longe. Exatamente. Se você fizer uma enquete, aqui no podcast mesmo. Lança aí. Quantas pessoas sabem qual é a função de um vereador? São poucas que vai saber responder. Exatamente. O buraco da rua da minha casa lá é culpa do vereador. É verdade. Não, as pessoas não sabem qual é a função de um vereador e vota sem saber, e às vezes fica frustrado porque o cara não realizou aquele desejo dele ali, sendo que não é a função dele. Não, e não fez nada. Eu ouço muito isso, né? Principalmente aqui na nossa região, ele fez nada para mim. Exatamente. Mas ele não tem que fazer para você, irmão. Ele tem que fazer para a sociedade, para ali pro país, para o vereador, no caso... O vereador no contexto municipal, né? Então ele tem que fazer para o todo, não para mim. Porque a gente vem de uma política que você ganhava o voto da pessoa com um saco de cimento. Ainda existe isso, R$50. Isso não existe, pô. Isso não existe mais. Não deveria existir, mas existe. Isso não existe mais, sabe porque por causa disso... Cara, foi feita muito assim, foi o início da política no Brasil, foi assim. Por causa disso, nós estamos vivendo o que estamos vivendo, colhendo os frutos dessa negligência lá atrás. Mas, graças a Deus, a mídia não consegue controlar isso aqui, ó. A rede social hoje, né? O brasileiro, né? A informação chega muito rápido. Aqui aconteceu algo no outro lado do mundo, o brasileiro tem acesso aqui. Então, a gente tem hoje a informação na ponta da mão. Exatamente. Então, hoje a gente não é mais ludibriado como era antigamente. Exatamente. Hoje a gente sabe o que de fato está acontecendo. Hoje, hoje o brasileiro está sendo informado não pela mídia convencional. Hoje, se você quiser receber uma informação relevante e confiante, a gente precisa assistir os noticiários dos países vizinhos. Não, e até as plataformas, YouTube e tal, exatamente. que estão então, graças a Deus, o brasileiro está tendo acesso à informação. Por exemplo, pesquisa. Eu não acredito em pesquisa. Por exemplo, a eleição de 2018, aquele menino o governador, o Witzel, tinha 13% de votos, segundo a pesquisa do Datafolha. Mas ele foi eleito com 41%. Gente, isso não é margem de erro. Isso é manipulação. É verdade. Exatamente. Eu não acredito que um presidiário está na frente das pesquisas com quase 50% de intenção, o cara que não consegue sair na rua e não ser vaiado. Mas aí eu acho que isso aí é tema para outro podcast. Mas é isso, gente. O que a gente está querendo trazer para cá, a pauta, o projeto, é para que você seja informado. Você ganha mais uma opção de informação. Sabe? Que tenha voz. A gente está querendo forçar você a acreditar no que a gente acredita. A gente quer te incentivar a buscar a informação correta. Exatamente. Que você estude, que você se prepare. Sabe por quê? Porque o nosso país depende do seu posicionamento. É verdade, sabe? não fica em cima do muro. Exatamente. Então, esse é o foco
do nosso projeto, esse é o foco do Alguém Tem Que Falar. A gente quer dar voz a quem não tem voz, mas não somente dar a voz, é fazer você gritar o seu nome bem alto, dizer aquilo que você pensa, sente, sabe? Para que as pessoas que possam nos representar lá dentro contribuam, compartilhem dos mesmos princípios que eu e você. Então, pesquise aquele que segue aquilo que você acredite. É não isso. vá ser manipulado pelo que as pessoas estão falando ou porque pesquisa está te mostrando. mídia, é isso aí. E é nesse contexto que a gente agradece, queremos agradecer ao grande Marcelão aí, Ricardinho, pela presença. Gente, muito obrigado. Obrigado, vocês são Nós que agradecemos, foi uma honra estar aqui. fantástico, né? Abrilhantaram o nosso podcast. Rapaz, o povo lindo, hein? Mas é isso, gente. Muito obrigado. Boa, Vamos pra não vale cima. nada, se puder evitar, melhor. Gente boa. Ó, ficar com Deus. Beijo, Até o gente. Vamos próximo. pra cima. Valeu. Quase que...